Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o módulo novo, o segundo módulo, certo? E é a aula de português, o primeiro capítulo, né, de português, esse primeiro capítulo aqui de português, certo? Tem um textinho aqui, tem um texto que vocês vão ler esse texto. Vocês vão ler esse texto e enviar esse texto para a tia Rosário, certo? Que tia Rosário quer ver como é que está a leitura de vocês. Fico muito feliz quando vocês mandam os vídeos da leitura de vocês, que eu vejo que vocês estão bem. Então, tia Rosário quer esse vídeo, viu? Eu sei que você sabe ler, eu sei que você lê bem bonitinho. Então, lê para a tia, tá certo? E manda o mais rápido possível, porque a tia quer colocar na frequência, tá certo? Então, vamos lá. Tem umas questões aqui que vocês vão responder. Eu vou lendo e vocês vão respondendo, certo? Primeiro tem assim: converse com a professora e seus colegas sobre a imagem. Mas como vocês estão em casa, vocês vão conversar com a mamãe ou com alguém que esteja auxiliando vocês a fazer essa atividade. Do que fala o poema? De que está falando esse poema aqui? Você leu. Então, de que está falando? Aí você responde aqui, de que ele está falando. Você tem algum brinquedo preferido? Ah, eu acho que tem. Que toda criança tem um brinquedo preferido. Qual é o seu brinquedo preferido? Aí você vai colocar o nome do seu brinquedo preferido aqui. A outra tem, você tem algum... Como é o seu brinquedo preferido? Como é que é seu brinquedo preferido? Como é que ele é? O que você sente quando você está com seu brinquedo preferido? Na hora de brincar com seu brinquedo. Como é que você se sente? Aí você responde. Na outra página, a página seguinte, tem um conto, uma história, que é de quem? Quem sabe me dizer? É o soldadinho de chumbo. Vocês já ouviram falar nessa história, Soldadinho de Chumbo? Tia Rosário vai ler para vocês agora. Preste bastante atenção nessa história aqui. Vocês prestem bastante atenção, que vai ter uma atividade na frente, que é para você responder sobre o texto. Então, escute bem direitinho, bem concentrado, ouvindo esse texto. É a história do soldadinho de chumbo, que era um menino que ganhou um presente de aniversário, uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos igualzinhos. Só que tinha um deles que era perneta. Vocês sabem o que é perneta, gente? Ele não tinha uma perna. Ele não tinha uma perna, que durante a fabricação faltou chumbo. Então ele veio sem uma perna, né? Mas o soldadinho, perneta, logo aprendeu a ficar em pé sobre aquela única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Ele ficava em pé e não fazia feio, ficava em pé normal. Só com uma perna só ele conseguia ficar em pé. O menino colocou o soldadinho no quarto, enfileirado sobre a mesa. Ele ficou tudo bem bonitinho em cima da mesa, né? Tudo enfileiradinho, ao lado dos outros brinquedos. Naquele quarto havia muitos brinquedos. Esse menino gostava muito de brinquedos, então tinha muitos brinquedos ali. Mas o que mais chamou a atenção do soldadinho de chumbo foi o quê? Uma bela bailarina que estava em pé na porta de um castelo. Seu lindo rosto era moldurado por uns longos cabelos negros, preso por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobradas para trás que acabava escondida atrás do tule. Então ela tinha bem dobradinha a perna, era escondida, ficava escondida por baixo, né, da saia dela de tule. O soldadinho olhou longamente, né, pensou:
que aquela jovem tão linda tivesse uma perna só, assim como ele. Era tão bonita que Lulu achou ela tão bonita, mas uma mulher tão bonita. O pensamento do soldadinho foi: ela só tem uma perna igual a mim. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos, mas não percebeu que aquele de uma só perna caiu atrás da caixa. À meia-noite, todos os brinquedos animaram-se e começaram a aprontar uma enorme bagunça. Somente o soldadinho de uma perna e a bailarina não saíram do lugar. Eles dois não saíram do lugar. O soldadinho não conseguia parar de olhar para aquela maravilhosa jovem. Ele olhava demais, ele já estava começando a se apaixonar por ela. Então ele ficava o tempo todo olhando para ela, admirando a sua beleza. Ele queria conhecê-la melhor, ficar amigos, né? Estava começando a se apaixonar. Ele já estava começando a se apaixonar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, caído atrás da caixa e arrumou perto da janela. De repente, minha gente, um vento forte soprou. Aquele vento soprou e o soldadinho perneta caiu de cabeça na rua. O menino foi logo procurar o soldadinho, mas ele não encontrou. Algum tempo depois, caiu uma forte chuva, né? Depois o menino procurou, não encontrou, caiu uma forte chuva, um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando, quando ela foi parando, o céu foi limpando, né? Chegaram 2 meninos que estavam se divertindo na chuva. Olha o soldadinho, disse um deles. Vamos colocá-lo num barco de papel? Perguntou o outro. E assim fizeram. Com uma folha de jornal, construíram um barquinho, colocando o soldadinho para navegar na enxurrada. Eles construíram, né, o barquinho, aí colocaram o soldadinho e ele foi tentando se equilibrar, né, na chuva. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio, enquanto o barquinho flutuava na água lamacenta. De repente, o barquinho foi jogado num bueiro. Foi jogado num bueiro, né? Continuou o caminho, agora subterrâneo, no bueiro por debaixo da terra, naquela escuridão, e o bichinho continuou numa imensa escuridão. O coração e o pensamento do soldadinho só estavam voltados na linda bailarina. Ele só pensava na bailarina e imaginava, talvez, que nunca mais pudesse ver. Mais adiante, a água do esgoto chegara a um rio, né? Adiante a água do esgoto chegou a um rio. As águas agitadas fizeram o frágil barquinho virar, né? Quando o soldadinho de chumbo caiu, foi para o fundo do rio. E rapidamente o soldadinho de chumbo afundou, né? Quando ele afundou, mal tinha chegado no fundo, apareceu um enorme peixe, né? Que, abrindo a boca, engoliu. O soldadinho se achava novamente, coitado, numa imensa escuridão. Agora no estômago do peixe. Nada podia fazer. Então lembrava-se da bailarina, né? Amada, aquela bailarina amada dele, ele lembrava. O que estará fazendo a linda bailarina? Será que ela ainda se lembra de mim? Pensou com tristeza o soldadinho. Muito tempo se passou, até que em um determinado momento, a escuridão repentinamente desaparece, aquela escuridão. O peixe havia sido fisgado, pescado. O peixe foi pescado e por um pescador, né? E levado para o mercado, vendido a uma senhora. Adivinha quem era a senhora? Justamente a mãe do menino.
Ela estava limpando o peixe, né? Quando encontrou dentro dele um soldadinho. Surpresa, entregou o brinquedo ao filho. O soldadinho foi colocado sobre a mesa, onde estava antes de voar pela janela. De lá avistou a bailarina, bela, mais bela do que nunca. Ele achou ela mais bonita, achou mais bela, né? Ele olhou para a bailarina e ainda mais apaixonado por ela. Aquele olhar apaixonado. E ela olhou para ele, mas não trocaram uma palavra. Eles não falaram nada um com o outro. O garotinho brincava no quarto quando, de repente, ele se enraivou sem nenhum motivo. Ele se enraivou sem nenhum motivo. Agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira. E a lareira estava acesa. A lareira tinha fogo. O soldadinho sentiu forte calor. Triste, ele lançou o último olhar para a bailarina, né? Um último olhar para a bailarina e sentiu seu coração de chumbo começar a derreter. Naquele momento, uma forte rajada de vento fez voar a bailarina diretamente para a lareira também. Junto do soldadinho, ela ficou junto do soldadinho. E entre as chamas, ela desapareceu, né? Queimou, desapareceu, virou cinza. E o soldadinho também dissolveu completamente. No dia seguinte, que tristeza, né? Entre as cinzas da lareira, havia um pequeno coraçãozinho de chumbo. Era tudo o que restava do soldadinho. Ele foi fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina, só restou a minúscula pedra azul da tiara, né? Que antes brilhava em seus longos cabelos negros. E em algum lugar eles viveram juntos para sempre. Gostaram, gente, da história? Então agora vamos fazer a atividade que tia Rosário falou, né? Aqui, linhas e entrelinhas, que é sobre o texto que foi lido. Vocês prestaram atenção, tudo direitinho, vocês vão saber responder. Qual é o título da história que você acabou de ler, que tia Rosário acabou de ler? Qual é o título da história? Letra 2. Quem escreveu a história? Quem escreveu a história? Aí a história está aqui, né? O final aqui. Quem escreveu a história, o nome dele está aqui, certo? Aí você coloca. 3. O conto inicia, né? O conto inicia narrando o que acontecia na casa do menino, na calçada ou uma loja de brinquedo. Você marca os X na resposta certa. 4. Enumere os parágrafos do texto e responda quantos parágrafos há. Tia Rosário já ensinou a vocês o que é parágrafo, né? Tia Rosário já ensinou o que é o parágrafo. Esses espaçozinhos aqui que vai deixar, tá vendo? Vocês vão contar e colocar quantos parágrafos tem. Qual é o personagem principal da história? Tem aqui, ó, esses 3. Qual é o personagem principal? Aí vocês vão marcar com o X, o principal. 6. Que outras personagens também aparecem na história? Quais eram as outras personagens que apareciam na história, gente? Vocês lembram quais eram as outras personagens? Então, coloque o nome deles aqui, no 6. 7. Que nome você daria ao soldadinho e à bailarina? Vocês vão escolher um nome e dar um nome para o soldadinho e um nome para a bailarina, tá certo? Aí vem aqui, o 8. Leia as perguntas e marque a alternativa correta. Quem derrubou o soldadinho da janela? Foi o menino? Foi o vento? Ou foi a cozinheira? Aí vocês marcam. Letra B. Como o soldadinho chegou ao rio? De barco,
De cavalo ou de carro? Como foi que ele chegou? Marque aí a resposta. C. Como era o barco como era o barco que transportou o soldadinho? Como era o barco que transportou o soldadinho? Vocês vão olhar aqui como era o barco. Aí vocês vão marcar um X no quadradinho, igual o barco, tá certo? Letra D. No dia seguinte, havia na lareira... O que era que havia na lareira? Um coração de chumbo e uma saia de renda? Uma pedra azul e um fuzil? Ou um coração de chumbo e uma pedra azul? Aí vocês vão dizer. 9. Que outro título você daria a essa história? Qual era outro título que você daria a essa história? Aí você coloca. 10. O que aconteceu com o soldadinho quando ele viu a bailarina pela primeira vez? O que foi que aconteceu quando ele viu pela primeira vez a bailarina? Ele viu a primeira vez, aí o que foi que aconteceu? Aí vocês vão colocar aqui. O soldadinho viu o quê? Aí vocês respondem. E logo quando ele viu o quê? E logo que ele viu, ele fez o quê? Ele achando que a jovem, tão linda, também tinha apenas uma... Pronto, aí aqui tem. O que você acha? Agora é essa parte aqui. Certo? O que é que você acha? Primeiro, responda as perguntas sobre o que você leu. Que tipo de texto você leu? Poema, notícia ou conto? Qual o poema que você leu? O texto que você leu é um poema? É um conto? É uma notícia? Qual é? Você vai colocar a resposta. Nas leituras realizadas, houve alguma que você considerou muito interessante? Teve as duas leituras, né? Uma que vocês fizeram e a outra... Uma que vocês fizeram e a outra que Tia Rosário fez. Não foi? Duas leituras. Então, o que você achou interessante? O que foi mais interessante nisso aí? Por quê? Achou interessante qual? E por que você achou? Qual e por quê? Aí vocês coloquem nesse espaço. No outro pontinho. Quando você se depara com um texto longo, você desiste da leitura, pula a parte ou insiste em ler até o final? Vocês vão me dizer agora, não pode mentir, tem que falar a verdade. Quando vocês pegam um texto bem grande como esse, vocês desistem, vocês passam a página ou vocês leem até o final? Coloque aqui. O outro pontinho. Você achou o texto Soldadinho de Chumbo longo? Achou ele longo? Mesmo que tenha achado longo, você gostou do texto? Você gostou da história? Por que você gostou? Então, você vai observar essa imagem aqui agora. Você vai observe essa imagem aqui, certo? Você vai observar, né? E faça uma leitura de imagem. Você vai observar e escrever o que foi que você entendeu dessa imagem aqui. O que foi que você entendeu dessa imagem? Certo? Pronto, minha gente. Por hoje, só vai ser essa. Agora, quero que vocês respondam o mais rápido possível e enviem para a Tia Rosário, certo? Envie para a Tia Rosário corrigir cada um, tá certo? E não esqueça de gravar a leitura de vocês, tá certo? Tia Rosário precisa dessa leitura, tá bom? Para saber. Um beijão, meus amores. Tô morrendo de saudade. Tchau.